O empresário Luciano Hang também emitiu uma carta, gente. Antes ele comentou: parece que as cartas voltaram à moda. Por isso, vendo alguns empresários brasileiros se manifestando a favor da democracia, resolvi fazer a minha própria carta aberta. Apoio e defendo a democracia com unhas e dentes. Por isso me tornei um ativista político, para ser mais uma voz em defesa do nosso país e do nosso povo. Tem gente que assina uma carta em prol da democracia, mas nunca assinou nada contra o mensalão, contra o petrolão, as falas de censura, os escândalos de corrupção e por aí vai. Não podemos nos manifestar apenas quando é do nosso interesse pessoal. Estamos no mesmo barco. O mais importante é o Brasil ir bem para os 215 milhões de brasileiros e não apenas para uma parte da elite da sociedade. Você concorda? A carta de Hang, então, diz o seguinte: Carta aberta de Luciano Hang a favor da democracia. Eu apoio e defendo a democracia. Por isso me tornei ativista político e coloco minha cara à tapa todos os dias há mais de 5 anos. Eu apoio e defendo a democracia. Por isso não penso em benefícios próprios ou no que é bom apenas para mim e meu negócio. Penso no coletivo e no melhor para o Brasil e os brasileiros. Eu apoio e defendo a democracia. Por isso critico o mensalão, petrolão e escândalos de corrupção. Eu apoio e defendo a democracia, por isso sou contra qualquer político que tenha amizade, abrace e financie ditadores e comunistas. Eu apoio e defendo a democracia, por isso acredito e invisto na geração de empregos. Para mim, o melhor programa social que existe é o trabalho. Eu apoio e defendo a democracia. Por isso me oponho àqueles que declaram censura e regulamentação da imprensa e das mídias sociais. Eu apoio e defendo a democracia. Por isso acho um absurdo quem invade terras e propriedades privadas. Eu apoio e defendo a democracia. Por isso luto por um Estado mínimo, uma máquina pública menor, o fim das estatais, menos Brasília e mais Brasil. Eu apoio e defendo a democracia, por isso acredito que todos temos que lutar pela redução de impostos, para que o brasileiro não precise trabalhar 5 meses do ano só para pagar tributos. Eu apoio e defendo a democracia, por isso sempre combati a burocracia, que é a mãe da corrupção e responsável pelo atraso do Brasil. Eu apoio e defendo a democracia. Por isso sou contra a revogação de importantes reformas pelo país, como reforma trabalhista e teto de gastos. Eu apoio e defendo a democracia, por isso não concordo com quem defendeu o fique em casa, a economia a gente vê depois. Eu apoio e defendo a democracia, por isso acredito naqueles que defendem a liberdade do cidadão para criar e se desenvolver. Eu apoio e defendo a democracia, por isso jamais ficaria quieto vendo um ex-presidiário preso por corrupção tentar voltar ao poder. O brasileiro não pode ter memória curta e esquecer o inesquecível. Eu apoio e defendo a democracia, por isso entendo que a eleição de 2022 será a mais importante da nossa história. É o bem contra o mal. O verdadeiro trabalhador saberá escolher o certo. Tenho certeza que se o padeiro, o motorista, o agricultor, o comerciante, o pintor, o atleta, o professor, a dona de casa, o pedreiro, enfim, cada trabalhador do Brasil fazer a sua própria carta, o mais genuíno sentido de democracia seria defendido. Agora, não é coerente achar que algo assinado por alguns empresários representa todos os brasileiros. Isso não se trata de democracia, é demagogia e marketing político em prol do ex-presidiário. Assinado, Luciano Hang, comerciante. Está aí, então, fortes palavras de Luciano Hang nessa publicação, não é? Em defesa da democracia. Certamente vai falar muito a muitos brasileiros.